Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula, capítulo 7, função exponencial. Potência de um expoente real. Toda e qualquer, definição utilizada até agora é válida. Veja, seja A pertencente a reais, onde A é maior que zero. Ele diz o seguinte: para essas potências continuam válidas todas as propriedades que eu já citei aqui. Elas apresentam no capítulo, no texto anterior, nos slides anterior. E a gente vai começar a compreender agora o assunto função exponencial, que é o capítulo estudado neste momento. Chama-se função exponencial qualquer função f de R reais, em R reais diferente de zero e positivo, dada por uma lei da forma f de x igual a a elevado a n. Veja que a partir de agora, nossa função é uma potência. Por isso que nós relembramos os assuntos anteriores, porque é muito importante para você utilizar aqui. Em que a é um número real, maior que zero e diferente de 1. A função exponencial ocorre quando, em sua lei de formação, a variável está no expoente. Repetindo novamente, a função exponencial ocorre quando, na sua lei de formação, a variável, ou seja, o x, está no expoente, com domínio e contradomínio nos números reais. O domínio da função exponencial são os números reais e o contradomínio são os números reais positivos diferentes de zero. Não pode esquecer da definição, porque a partir dela a gente constrói os cálculos. Veja o exemplo aí. F de x elevado a 3 elevado a x. F de x igual a 0,5 elevado a x. F de x igual a 1 meio elevado a x. Então, toda vez que a variável encontrar-se no expoente, nós estamos tratando de função exponencial. Para a construção do gráfico, temos que levar em conta sempre, se A for maior que zero, se A for maior que 1, temos que essa função é crescente. Se o A ficar entre 0 e 1, ou seja, A é maior que 0 e é menor que 1, temos que essa função é decrescente. O gráfico de uma função exponencial sempre estará no primeiro e no segundo quadrante. Sempre. O gráfico da função exponencial sempre estará no primeiro e no segundo quadrante. Veja só os gráficos. Aquela definição que eu acabei de citar, ela está bem visível aí. Se o A ele for maior que 1, crescente. Se o A ficar entre 0 e 1, decrescente. Então, nos dois casos, os domínios da função está em R e o conjunto imagem sempre está no real, sem zero e sempre positivo. Por isso que sempre fica no primeiro e no segundo quadrante. O gráfico da função exponencial, para desenharmos essa parte gráfica, é necessário encontrar a imagem para alguns valores do domínio. O gráfico de uma função exponencial tem como característica o crescimento bem maior que o das funções lineares. Se for crescente, ou um decrescimento maior, quando decrescente, um decrescimento menor, Se for crescente, bem crescente, se for descrescimento, descrescente. Veja o exemplo aí. Construa o gráfico
da função f de x igual a 2 elevado a x. Como a é maior que 1, então a função ela é crescente. Já sabemos disso pela definição. Para a construção do gráfico, vamos atribuir alguns valores para x, igual às outras funções. Aí não é diferente. Veja a tabela. Eu usei o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. E substituir na variável x. 2 elevado a x. Agora eu vou ter 2 elevado a menos 2. Lembra que quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, eu inverto, né? O denominador vira numerador, o numerador vira denominador, e a base, e o expoente passa a ser o quê? Positivo. Então, 1 meio elevado a 2, 1 quarto. Do mesmo jeito, elevado a 1, né? Menos 1. Agora, 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá sempre 1. 2 elevado a 1, expoente unitário. Lembra que eu falei, toda vez que isso ocorrer, é sempre ele mesmo. Então, é o 2. E o básico do básico é 3 elevado a 2, que dá 3 vezes 3. 2 elevado a 2. Perdão, gente. 2 elevado a 2, 4. Temos aí a construção do gráfico a partir de pontos, né? De coordenadas, né? Nossa coordenada A, B, C, D e E. Quando a gente faz a ligação vertical, horizontal no plano cartesiano, a gente observa que exatamente o gráfico ele é crescente, né? E sempre estará no primeiro e no segundo quadrante, como você está vendo no exemplo. Nesse outro exemplo aí, nós temos agora a base, ela ficou entre 0 e 1. Segue as mesmas orientações. Colocamos aí, ó, o menos 2, a gente atribuiu para valor de x da incógnita x. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí a gente eleva. 1 meio elevado a menos 2, lembra? Toda vez que o número foi elevado a um expoente negativo, a gente inverte a fração. Quem é denominador passa a ser numerador, quem é numerador passa a ser denominador. Então, fica 2 sobre 1. 2 sobre 1 elevado a 2, que o expoente passa a ser positivo, é 2 vezes 2, 4. Do mesmo jeito, quando é elevado a menos 1, inverte também. Então, dá o quê? O 2 passa para cima, 1 para baixo. Então, 2 elevado ao expoente unitário positivo, ele mesmo. Base elevada ao expoente zero, sempre, não depende, independente da base, sempre vai dar 1. 1 meio elevado a 1, dá sempre ele mesmo. Toda vez que o número é elevado a um expoente unitário, dá ela mesma. 1 meio elevado a 2, 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto. E aí a gente obtém os pontos A, B, C, D e E. E aí a gente demarca isso no plano cartesiano. E a gente observa que realmente o gráfico dessa função é decrescente, porque o A, né, o valor que é da função, a base, né, ela está entre 0 e 1. E sempre fica no primeiro e no segundo quadrante. Temos também gráficos de translação, seja FG, funções R e R, definidas, né? 2 elevado a x ou 2x mais 2. São duas funções, porém, elas podem usar o gráfico de translação. Lembra da aula anterior? Beleza. A gente observa que ele apenas, o gráfico,
ele se desloca 2 unidades para cima. Se eu tivesse colocando menos 2, deslocava 2 unidades. Mas como eu estou colocando mais 2, soma o gráfico, 2 unidades para cima. De modo que geral que o gráfico da função y igual a elevado a x mais k, sendo 0 maior que a e a diferente de 1, e k uma constante real, pode ser obtido a partir do gráfico que a gente acabou de estudar, de a elevado a x, deslocando sempre a quantidade que k acima mandar ou abaixo, conforme k negativo ou positivo. Equação exponencial, um assunto importantíssimo. É a partir desse aqui que a gente vai usar as propriedades. Ó, uma equação é denominada exponencial quando apresenta a incógnita no expoente de pelo menos uma de 2 potências. Vejam só, a propriedade diz o seguinte: para a maior que 0 e a entre 1, né? Temos a elevado x1 igual a elevado a x2. A gente pode dizer que x1 é igual a x2. Então, a gente pode comparar, igualar os expoentes. Beleza? Entendido? Essa propriedade ela é simples. Quando eu tenho duas potências, duas equações exponencial comparadas, né, igualitárias, eu posso dizer que o expoente de uma é igual ao expoente da outra. Ficou claro? Vamos lá. Veja o exemplo aí. Resolva, né, a seguinte equação exponencial. 3 elevado a x mais 1 menos 3x menos 3x menos 1 igual a 45. Vamos para a resolução. Primeira coisa, né? Eu posso usar a propriedade nesse 3x, 3 elevado a x mais 1. Multiplicação de potência. Repete a base e soma os expoentes. Então, eu posso usar essa propriedade. Separei. Ficou 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Repito o sinal de menos, vou para a segunda, repito a segunda, 3 elevado a x. Aí, na segunda, eu tenho menos. Então, eu lembro que eu posso utilizar aí divisão de potência, que é uma das propriedades. Que eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, eu coloquei aí, ó, 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 1. Elevado a 1 é a mesma coisa, então, é ele mesmo. Então, a partir disso, observe que eu coloquei azul, que é para você identificar. Eu posso fazer uma distributiva, né? O que é uma distributiva? O número que vai ficar fora do parênteses, ele multiplicando por todos os outros de dentro do parênteses. Sempre vai dar igual, ou de cima ou de baixo. Nessa distributiva, eu facilito o quê? Eu tiro as incógnitas e facilito para mim operar apenas os números. Então, eu tenho 3 menos 1 menos 1 terço. Eu encontro, lembrem, se precisarem retomar os conteúdos anteriores, retomem. Isso é muito importante. 5 sobre 3. E aí, eu tenho agora, eu passo para o outro lado, o 5, né? Sobre 3. Aí, eu passo 3 que está dividindo, passo multiplicando. 5 que está multiplicando, passo dividindo. E obtenho 3 elevado a x igual a 27. Perceba que o 27 eu vou transformar ele em potência. Como? Fatorando. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Nessa fatoração, eu descubro que 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. Então, se as potências têm as mesmas bases, o que é que eu faço? Digo que os expoentes são iguais. E eu descubro que o meu expoente é 3.
E agora é com vocês. Realizem as atividades solicitadas e até a próxima aula.